Primeiro princípio estratégico. Centro. A infantaria avança quando é chamada. A cavalaria corre ligeira e se desloca pelos flancos. Os arqueiros lançam suas flechas antes que os primeiros alcancem seus objetivos. As tropas esperam para derrotar o inimigo no momento oportuno. Tudo na guerra é movimento. Avanço, retrocesso, marcha, contra-marcha, deslocamento para um lado e para o outro. Mas em meio ao combate, do ruído, dos gritos, da vida e da morte, a montanha permanece serena, não se move. Michel Echenique. Novamente. Primeiro princípio estratégico. Centro. A infantaria avança quando é chamada. A cavalaria corre ligeira e se desloca pelos flancos. Os arqueiros lançam suas flechas antes que os primeiros alcancem seus objetivos. As tropas esperam para derrotar o inimigo no momento oportuno. Tudo na guerra é movimento. Avanço, retrocesso, marcha, contra-marcha, deslocamento para um lado e para o outro. Mas no meio do combate, do ruído, dos gritos, da vida e da morte, a montanha permanece serena, não se move. Michel Echenique. 3. Primeiro princípio estratégico. Centro. A infantaria avança quando é chamada. A cavalaria corre ligeira e se desloca pelos flancos. Os arqueiros lançam suas flechas antes que os primeiros alcancem seus objetivos. As tropas esperam para derrotar o inimigo no momento oportuno. Tudo na guerra é movimento. Tudo na guerra é movimento. Avanço, retrocesso, marcha, contra-marcha. Tudo na guerra é movimento. Avanço, retrocesso, marcha, contra-marcha, deslocamento para um lado e para o outro. Mas em meio do combate, do ruído, dos gritos, da vida e da morte, a montanha permanece serena, não se move. Michel Echenique. Bom, depois desse belíssimo texto, do Michel Echenique, é muito mais fácil a gente entender esse primeiro conceito do centro. A gente falou do centro como sendo o olho do furacão, mas esse exemplo da montanha também é bem interessante. Mesmo que tudo esteja acontecendo durante a guerra, a montanha é o exemplo do centro. Ela simplesmente não se move. Tudo acontece e ela está ali parada, quieta, serena. E quando você começa a viver a estratégia, quando você começa a fazer a estratégia ser parte de você, é como essa montanha que você fica. Você começa a olhar tudo com uma serenidade praticamente mágica, uma serenidade incomum até. E nesse momento você começa a experimentar aquele aspecto mágico da estratégia que a gente comentou no princípio. Então é em cima disso que a gente vai trabalhar esse conceito de centro. E uma coisa que é bem importante que seja citada é que dos 7 princípios estratégicos, no momento que a gente estiver falando desses 7 princípios, cada princípio vai atuar da seguinte forma. Ele vai ter um polo ativo, que é... Cada princípio vai atuar da seguinte forma. Ele vai ter um polo passivo, que é o princípio em si, que você não precisa de nenhum esforço para reconhecer esse princípio. Se você estiver executando o princípio, ele automaticamente é reconhecido. E você tem um polo ativo, um polo que requer um pouco mais de esforço, algo que você precise fazer para você conseguir viver esse princípio passivo. Ok? Para ficar bem mais fácil da gente entender, vamos usar o primeiro princípio como exemplo. O princípio em si, centro. E o polo passivo desse princípio, centro. O princípio igual ao polo passivo. E nesse polo, e nesse princípio de centro, a gente tem o polo ativo. E qual é o polo ativo? Qual é o polo executável? Qual é o polo que requer uma ação do centro? O polo ativo do princípio centro é a concentração. Ou seja, centro, princípio.
concentração, a execução desse princípio, a atividade desse princípio. E é bem interessante, para a gente entender o que é a concentração, que a gente divida a palavra concentração em 3 palavras diferentes. A gente pode trabalhar a concentração como com, centro e ação. Ou seja, concentração nada mais é do que agir. Concentração nada mais é do que agir com o centro, ou agir no centro da situação. Novamente, quando a gente pega aquela ideia dos 4 elementos, dos 4 corpos, dos 5 anéis, você está no centro de uma situação e tudo acontecendo em volta de você. Então, concentração é exatamente isso, é agir com esse centro, é agir nesse centro. E é bem interessante, às vezes, a gente vê uma pessoa falando sobre concentração e a pessoa fala algo como: nossa, eu estava tão concentrado aqui lendo um livro que não vi você entrar. Ou estava tão concentrado mexendo no computador, mexendo no notebook, que perdi meu voo. Ou estava tão concentrado mexendo no celular que perdi meu trem. Que perdi o metrô, que não vi a hora que o trem chegou. E se você fala isso, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Isso não é concentração. Isso está muito mais para alienação do que para concentração. Porque quando a gente fala em concentração, você precisa estar no centro de uma situação, controlando a periferia, controlando tudo o que acontece. Então, se você estivesse realmente concentrado lendo, você estaria com o teu foco na leitura, mas sem perder o que acontece à tua volta. Se você estivesse concentrado no teu computador, no teu trabalho, você estaria com o foco no teu trabalho, mas sem perder a periferia. Então é bem interessante que você consiga viver essa ideia de centro através da concentração. E a concentração é exatamente isso, é estar com foco no centro, mas estar observando tudo o que acontece ao redor. Os hindus, os indianos, eles usam um exercício bem interessante para trabalhar essa ideia da concentração, que eles chamam de tratak, ou yoga para os olhos, como eles costumam dizer. E uma forma bem simples de você trabalhar, de você fazer esse exercício, é você desenhar um círculo negro, um círculo grande, com um ponto no centro. E o teu objetivo é simplesmente focar a tua visão no ponto central e não deixar que a periferia desapareça, não deixar que a linha desapareça. Parece muito simples quando a gente fala, mas depois de 30 segundos, depois de 1 minuto olhando, provavelmente tua emoção vai começar a te incomodar, provavelmente vai começar a vir um monte de ideias na tua cabeça, o corpo vai coçar, vai dar sono, vai dar cansaço, com 1 minuto de exercício apenas. E no momento que a tua consciência se deslocar para qualquer um outro veículo, para qualquer um outro elemento, você consegue continuar focando no centro, mas a periferia começa a desaparecer. E aí você tem que voltar a tua consciência, você tem que voltar a tua mente, você tem que voltar a tua consciência para o centro para conseguir permanecer vendo a periferia. Então é um exercício bem interessante. Algumas pessoas praticam o tratak com a vela. Acendem uma vela, deixam uma distância de 2, 3 metros, ficam olhando para o centro da vela, não para o pavio, mas para a chama, e percebendo tudo que está à volta. E à medida que as coisas começam a se deturpar, que a sua visão começa a se embaçar, você começa a perceber que é no momento que entram outros pensamentos, que entram emoções, que o teu corpo te incomoda, que tua energia te incomoda. É um exercício super simples, mas que ajuda bastante nessa parte de concentração. Então, só uma sugestão que eu dou, se quiser fazer esse exercício, você vai ver que é bem interessante. Mas o mais importante de tudo isso é você entender esse conceito de centro, você saber que centro não é alienação, que concentração é muito diferente de alienação. Você tem que ter o foco sim, mas sem perder a periferia. Você tem que ter sempre o teu corpo na sua visão, a tua energia na tua visão, a tua emoção no teu campo de visão, a tua mente no teu campo de visão interior, não a tua visão física, mas uma visão interior. Você precisa perceber todas as coisas à sua volta. E essa é a ideia de centro, esse é o princípio do centro, e essa é a ideia de concentração.